Teu nome por inteiro escrito está nos céus, no livro do Cordeiro, no livro do bom Deus. Teremos a vitória olhando no Senhor. Por isso damos glórias e grande louvor. Teu nome escrito, irmão, está por Deus no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome escrito, irmão, está nos céus. Oh, glória, aleluia, amém. Alegre nós andamos na graça do Senhor, e nela nós achamos poder consolador. De Cristo recebemos ajuda e vigor. Avante, pois marchemos sem mais temor. Teu nome escrito, irmão, está por Deus no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome escrito, irmão, está nos céus. Oh, glória, aleluia, amém. Nós criaturas somos remidas por Jesus, no qual eleitos fomos para desfrutar a luz. Nós temos por herança Jesus nos altos céus, também a esperança de ver a Deus. Teu nome escrito, irmão, está por Deus no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome escrito, irmão, está nos céus. Oh, glória, aleluia, amém. Contentes levantemos os olhos para os céus. Escritos nós já temos os nomes lá por Deus, sentindo grande gozo, servindo ao Senhor, ao Todo-Poderoso, ao Redentor. Teu nome escrito, irmão, está por Deus no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome escrito, irmão, está nos céus. Oh, glória e aleluia, amém. Aleluia. Agradeço ao pastor Adil, agradeço a todos os irmãos. Eu quero ler aqui somente um parágrafo sobre o ano novo. O profeta diz assim: mas há apenas uma coisa que eu gostaria de dizer. Isto é como o apóstolo Paulo disse: esquecendo as coisas que passaram, todos os meus erros e todas as coisas que tenho feito, marcho em direção à vocação, à suprema vocação em Cristo. Estes são os únicos arrependimentos que eu tenho, são meus erros do ano passado e da parte pregressa de minha vida, e apenas humildemente rogando a Ele por graça para marchar em direção à vocação suprema. Esse é o meu desejo, meu, da minha esposa, da igreja de Jandira e de Itaquaquecetuba, a todos os irmãos, companheiros, que Deus nos ajude, neste ano. O profeta fala que é um ano mais próximo da vinda do Senhor Jesus. A nossa festa é porque está mais próximo ainda. Então nós nos animamos mais, igualzinho a Abraão, mais próximo ainda da vinda do Senhor Jesus. Está me acompanhando a minha esposa, a irmã Gracilda, e que Deus abençoe. Acho que todos já conhecem ela,
Fica de pé, irmã Gracilda, por favor. Deus abençoe. Quando Deus chama o homem, chama a esposa, não para ser pastora, né? Você é a companheira idônea, né? E Deus tem colocado a mulher certa, né? E a gente só tem que dar graças a Deus. Bom, isso é um assunto que nós vamos falar. A igreja é uma igreja madura, não é novidade. O tema é: a salvação é de graça, mas o posicionamento tem um preço. Mas vocês sabem, naturalmente, que todo ser humano vai pagar um preço, vai sofrer uma perda pelo seu posicionamento. A igreja eleita, os cristãos, vão sofrer danos e perdas agora. E o restante do mundo vai sofrer toda a perda na grande tribulação. Todos sofrerão perdas. Agora, nós temos que decidir. Você e eu estamos dispostos a sofrer uma perda aqui para ter posição, ou queremos perder tudo na tribulação para a perdição? Aonde é a sua perda? Você quer perder aonde? Aqui ou lá? Mas que vai ter perca, vai perder algo, vai. Todos perderemos algo. A salvação ela é de graça. Mas ser cristão, ser disciplinado, ter posição, ela tem um preço. Pode custar muito do que nós temos aqui neste plano terreno. Poderemos perder família, alguns poderão perder trabalho, carreira, perder amigos, mas todo cristão que se posiciona, ele tem que sofrer perda em algum momento da sua vida. Se nós não sofrermos uma perda, ou perder algo, há algo de errado conosco. Perguntaram para o irmão Brana, você não vai mais aonde você ia? Você não frequenta mais onde você frequentava? Ele falou, hoje eu aprendi com a Bíblia, aonde eu devo ir. As pessoas do nosso convívio mudam. Nós vamos tomar como base, em Mateus 4, Pedro, André, Tiago e João. Quando Jesus os chamou, eles tiveram que deixar tudo. E o que nós deixamos para seguir a Cristo? Então nós vamos estar lendo, para tomarmos base, Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22. Vamos colocar de pé para nós lermos a Sagrada Escritura. Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 22. Cada um de nós podemos fazer a pergunta para nós mesmos: o que eu tive que abandonar para seguir a Cristo? Qual está sendo o preço que eu estou pagando para seguir a Cristo? Qual foi o prejuízo que eu obtive ao me tornar um cristão? Mateus, livro de São Mateus, capítulo 4, versículo 18 em diante, e diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, e lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali,
viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Até aqui. Oremos. Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, essas palavras em nossos corações. Que nós possamos, Senhor Deus, entender, compreender qual é o preço do posicionamento, Senhor Deus. Nós sabemos, Senhor Deus, que este mundo tecnológico oferece atrativos para tentar nos tirar aquilo que nós mais temos de precioso. É o tempo de oração, é um tempo, Senhor Deus, de meditarmos na sua palavra. Nos ajude, Senhor Jesus, nesta manhã, para que possamos entender e compreender qual é a nossa posição. Que nós não fiquemos presos a nada neste mundo terreno. Pois eu peço, Senhor Jesus, tome controle de tudo, pois eu peço e agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos. Após eles, Tiago e João, receber o chamado, o que eles fizeram imediatamente? Largaram tudo nesta terra. Largou família, largou trabalho e foram viver da fé. Não estamos incentivando ninguém a ficar desempregado. Largaram tudo. Então nós observamos nas Escrituras, que sempre que Deus chamou um homem ou uma mulher, ele teve que deixar algo, teve que abandonar algo. E o que nós estamos ou temos abandonado? O profeta diz assim: hoje vamos tratar de tomar essa mesma chave para abrir o caminho por meio do qual a gente pode chegar a ser um cristão virtuoso à estatura de Deus, como também um tabernáculo vivente para ser a morada do Deus vivente. Para ser a morada do Deus vivente. Na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, a partir do 32, o profeta diz assim, sobre morada, tabernáculo. Ele diz assim, agora em Hebreus, Paulo diz, pelo que entrando no mundo diz, sacrifício, Cristo, oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Mas corpo me preparaste. Então, que é um tabernáculo? O que é um tabernáculo? O que é a morada de Deus? Ele fala, tabernáculo é um corpo, é Deus morando num corpo. Mas Deus morando no corpo? Aí o profeta se aprofunda mais aqui. Agora, o Deus Santo não pode tolerar pecado. E o que é pecado? Pecado é incredulidade à palavra de Deus. Pecado é desobedecer à palavra de Deus. Pecado é não seguir a palavra de Deus. Pecado é ignorar a palavra de Deus revelada para o dia que nós estamos vivendo.
Então, pecado é não seguir a mensagem revelada de Deus, ou seja, a Bíblia revelada para o dia que nós vivemos. Então, se nós não obedecemos à palavra revelada por Elias, nós estamos em pecado. E se nós estamos em pecado, Deus não habita, o Espírito Santo não habita neste tabernáculo. Assim que nada, nem ninguém podia tocar o monte onde estava Deus. Logo Deus foi feito carne e habitou entre nós na forma de Jesus Cristo, seu Filho, sua criação. Então aquele Filho deu sua vida, e a célula de sangue de Deus quebrou-se, para que a vida saísse do sangue para nós. Por meio desse sangue somos limpos. E agora, nosso sangue, nossa vida veio por meio do desejo humano. O sangue de Jesus Cristo a limpa e muda a nossa natureza por meio do envio do Espírito Santo. Então entramos na natureza divina. Então chegamos a ser uma morada para Deus. E quando nós somos uma morada para Deus, ou seja, antes de sermos uma morada para Deus, este corpo é um corpo do pecado. E Deus não habita nesse corpo. Mas quando há uma mudança de natureza no ser humano, quando muda o que nós desejávamos, muda todos os nossos sentimentos, muda o morador, e o Espírito Santo entra, então o Espírito Santo é que nos torna santos. Então Deus não olha mais para essa capa, mas Ele olha para o que está dentro dessa capa. E o que está dentro reflete para fora dessa capa. Então a nossa natureza mudou, nossos desejos mudaram, os nossos pensamentos mudaram, coisas que nós jamais imaginaríamos fazer, nós fazemos. Tudo em pró à obra de Deus. Continua dizendo assim, Jesus disse, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu, Jesus, em vós. Amém. Assim conhecemos que Deus está em sua igreja. Como? Como que nós conhecemos que Deus está em sua igreja? A igreja deve estar tomando o lugar de Cristo, levando a cumprimento o seu ministério. E qual é o ministério? Aquele que crer em mim fará as obras que eu faço. Aquele que crer em mim fará as obras que eu faço. Um pouquinho mais, e o mundo não me verá mais. Porém vós me vereis, porque eu estarei convosco, e em vós até a consumação dos séculos. Aí está, continuando sua obra. A obra de Cristo não parou. Agora a Bíblia diz aqui, Estevão falando de Salomão construindo o templo, e Salomão lhe edificou uma casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou, qual é o meu lugar de repouso? Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Um corpo me preparaste. Deus mora na estatura de um homem, refletindo-se naquele ser.
a adoração perfeita, Deus em nós, nós sendo o seu tabernáculo, Deus manifestando-se através da sua igreja. Note que Deus em cada era sempre se tem refletido no homem. Deus em cada era, sempre tem usado ao homem para se refletir, tem usado a mulher para se refletir, tem usado a criança para se refletir. Agora, para Deus se refletir em nós, aí tem um preço. Porque até aqui é bonito, Deus morando, Deus habitando, Deus mudando, mas e o preço? E o preço para Ele habitar neste corpo? O que nós temos sofrido de prejuízo para Deus habitar neste corpo? O profeta diz: bem, irmão Brana, na mensagem Hebreus, capítulo 6, segunda parte, 82. Bem, irmão Brana, então se eu me tornar um cristão, eu posso fazer tudo o que eu desejar? Profeta: absolutamente pode, porque se você é um cristão, você só tem desejo para as coisas de Cristo. Então você pode, porque o seu desejo é para as coisas de Cristo. Se você é um cristão, faça o que você desejar, pois se você realmente é um cristão nascido de novo, os seus desejos, e eu garanto que você não terá nenhum desejo de fazer algo que é errado. Então você pode fazer o que você quiser, porque seus desejos não são mais carnais, não são mais dessa terra, são para as coisas de Cristo. Escolhendo uma noiva, 84. Porém, só um minuto, homens. Mulheres, olhem para os seus credos a que vocês servem. Ah, mas eu estou na mensagem, eu creio na mensagem, creio no profeta. Não tenho credos? Tem. Nós temos dentro da mensagem adoradores à imagem de homens. Nós temos pessoas que adoram a homens. Nós temos pessoas que criam credos. Nós temos pessoas que criam denominação. Ela cria dentro dela aquilo. Vamos seguir. Então, olhem para os seus credos que vocês servem. Olhem para as suas igrejas. Então, está você exatamente com a palavra de Deus? Você está 100% correto com a palavra de Deus, no seu modo de crer, no seu modo de agir? Errar, nós erramos, nós falhamos, nós caímos, mas a minha doutrina está correta com a palavra de Deus? Eu estou servindo a Deus corretamente? Porque para servir a Deus corretamente é o preço, e esse preço nós temos que pagar ele. Foi você de encontro a cada requisito que Deus exige? Você diz: bom, eu sou um bom homem. Nicodemos também era um bom homem, e também todo o restante deles eram bons homens. Eles eram bons, veja, aquilo não tem nada a ver com isto. A questão não é ser bom, é ser correto. Bondade não leva ao céu, mas a pessoa ser correta, ela vai para o céu. Quer ser bonzinho? O bonzinho quer agradar a todo mundo. Fala politicamente correto, fala o que as pessoas querem ouvir.
O correto não, ele fala o que é certo, o que ele crê. E nem sempre falando o que nós cremos, nós agradamos. E vocês, mulheres, homens, jovens, crianças, eu quero que vocês olhem no espelho da palavra e veja o que Deus requer que você faça. O que um homem faça, olhe no espelho de Deus e veja, o jovem, o que Deus quer que você faça. Criança, olhe no espelho de Deus e veja o que você quer que Deus faça. E veja no espelho de Deus, não no espelho da sua denominação, dos seus credos, do seu entendimento, mas no espelho de Deus, que é a palavra. Não da interpretação, raciocínio. Agora, mas somente no espelho de Deus, na palavra de Deus, na Bíblia revelada, na mensagem. Porque esta é a única mensagem que prepara o povo para o arrebatamento. Essa é a única mensagem que nos coloca na plataforma de lançamento. As outras mensagens colocam você como espectadores da tribulação. Mas a mensagem de Elias te coloca na plataforma. Vou até mais longe. Nós já estamos dentro do foguete. E ninguém tira mais. Quando o piloto entra dentro do foguete e coloca toda a sua armadura, a sua aparelhagem, ali já está na contagem regressiva. E nós estamos nessa posição. Falta muito pouco. Depois que inicia-se a contagem regressiva, é só esperar o lançamento. E vejam se as suas vidas se qualificam para serem a noiva espiritual de Jesus Cristo. Pense o mesmo. Você corta a sua mensagem aqui para não ferir os sentimentos de alguém? Você faz isso se isto não fosse temendo que eles se coloquem para fora da igreja? Você muda a mensagem para agradar a sua família? Você muda a mensagem para agradar seus amigos? Você muda a mensagem para manter o convívio social? Manter a classe social que nós vivemos? Não perder os bons amigos? Se vocês estão se sentindo deste modo, meu querido irmão, deixe-me lhe divertir no nome de Jesus Cristo. Se você está mudando algo para agradar, deixe-o te advertir no nome de Jesus Cristo. Fuja disso imediatamente, neste instante. O senhor, a senhora, se você não pode preencher os requisitos de um cristão, não como uma cristão denominacional, mas em seu coração e sua vida está exatamente de acordo com o certificado de casamento de Deus, que deve ser, como você deve ser, um membro de igreja. Se a sua igreja não preenche os requisitos de Deus, da sua palavra, saia dela e entre em Cristo. Essa é uma advertência solene. Nós não sabemos a hora, e você não sabe a hora quando essa cidade um dia estará no fundo do oceano. Nós não sabemos a que hora essa cidade aqui, vai estar em fogo. Mas vai estar. Tudo isso aqui vai ser queimado. Os morros serão aplainados.
Imagine a explosão que vai ter que ser para deixar a Terra plana. Imagine a irradiação que vai ter para secar o oceano. Sabe que nós já pensamos nisso? Já? Imagine o que vai ter que acontecer para a Terra ser purificada. Para não ficar um germe aqui mais. A salvação é de graça, mas a posição tem um preço. O que nós temos deixado para seguir a Cristo? Que preço nós temos pago? O que aconteceu em nossas vidas? Continua sendo a mesma? Nós temos o mesmo convívio social, as mesmas amizades, frequentamos os mesmos lugares. É algo que nós temos que analisar. Seguir a Cristo não é uma tarefa fácil. Quando nós decidimos nos tornar cristão, não é que ali terminou todos os problemas. Ali vai se iniciar os problemas. Vai iniciar as perseguições. Vai iniciar os testemunhos falsos a seu respeito. Quando nós decidimos seguir a Cristo, aí começam os problemas. Começam as perdas. Você está preparado para ter perda? Nós estamos preparados para sofrermos perda? Você sabe que a tecnologia, ela serve para aproximar quem está longe e distanciar quem está perto. A tecnologia serve para se cumprir a Escritura, para se esfriar o amor entre as pessoas. Hoje o convívio social está difícil. Às vezes a pessoa está sentada na mesma mesa, ela conversa por mensagem. Você tem jovens que você encontra, você vai conversar com ele não sabe nem como te cumprimentar, não sabe se portar. É a tecnologia, a ciência do bem e do mal. Ela é útil, mas ela destrói. O profeta diz que, ou a gente vê antigamente as mulheres, as irmãs, não tinham máquina de lavar, não tinha tanquinho, não tinha micro-ondas, não tinha forno a gás, e tinha tempo para orar, para ensinar, para ser a pastora das crianças, igual o pastor estava falando. Hoje tem máquina de lavar, máquina de passar, tem tudo, e não tem tempo para ser a pastora da criança, do lar. Então a tecnologia, ela está nos fazendo ficarmos fracos. A tecnologia está fazendo o povo se afastar de Deus. A tecnologia está fazendo, igual o profeta fala, frangos de granja. Hoje uma criança nasce e os pais não deixam nem pisar no chão, e ela vive doente. Pega uma criança do interior que fica no meio do mato, lá no meio dos animais, nem resfriada ela fica. Então nós estamos numa época em que a igreja tem sofrido muito dano por causa da tecnologia. Mas nós temos um preço para nos posicionar. Eu enumerei algumas
alguns atos ou atitude que é difícil. É difícil a um preço, mas não é impossível. É possível aquele que crê. Porque se nós cremos, já não somos nós. A primeira atitude, primeira posição que nós temos que ter é honrar a Deus. E como você honra a Deus? Você honra a Deus crendo em cada palavra e cada promessa que Ele fez. O segundo é obedecer a palavra de Deus. Obedecer na íntegra. Não é em parte, cremos em parte e não cremos. É obedecer plenamente em toda a palavra de Deus. Toda a palavra revelada de Deus. Então, se nós obedecermos, porque fala assim ouvir. Ouvir é obedecer. Eis meu filho amado, a ele ouvir, ou seja, a ele obedecer. Se você está obedecendo a palavra de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus. Deus também pede uma separação total. Deus falou para Abrão, Gênesis 12, né? Sai da tua terra, separa-te. E Abraão teve que sair de Ur de Caldeus. Talvez ele tivesse uma vida boa ali, estava na sua zona de conforto, mas Deus, muitas vezes, para nos abençoar, vai fazer nós sairmos da zona de conforto, sairmos do comodismo, do conforto, para que depois Deus possa te abençoar. Deus também diz que nós temos que carregar nossas cruzes, nossos problemas, nossas dificuldades. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e o quê? Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Os nossos problemas, irmãos, elas são para nos aperfeiçoar. Não olhe o problema do vizinho. Não se preocupa com o problema do vizinho, Deus trata com ele, mas se preocupe em lidar com os seus problemas. O profeta diz assim, seria uma grande coisa para mim, não desejamos fazer isso, mas se eu tivesse que fazer isso, misturaria o meu sangue nesta terra, como aqueles que misturaram o seu sangue pela mesma coisa, como aqueles que morreram nas covas dos leões. Você está disposto a entrar nas covas dos leões? Você está disposto a morrer como eles morreram na cruz? Você está disposto a ser chicoteado? Você está disposto a vagarem, ser expulso, ser destituído? Você está disposto a sofrer um dano? Pagar o preço para posicionamento? Pois posicionamento tem um preço. Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Ah, mas eu coloca? Você coloca a palavra de Deus em primeiro lugar em tudo. Tudo que nós vamos fazer, pegar o urim tumim, ver se está correto com a palavra, ver se você está seguindo realmente, não uma contradição, porque o profeta disse, se há uma dúvida, não faça nada, somente faz se você tiver certeza que está correto. Um ponto de dúvida já é território do inimigo. Um ponto de dúvida já é território de Satanás.
buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se eu coloco Deus em primeiro lugar, tudo que eu preciso virá. Alguém pede pelo ar? Não, e ele não vem. Alguém pediu para nascer? Você não nasceu? Alguém pediu para crescer? Você cresceu. Deus dá. Deus dá tudo o que nós precisamos. Não precisamos ficar ociosos, preocupados. O profeta diz na mensagem de perseverança: como vamos colocar Deus em nossas bases? Nós pensamos em nossas bases, nós cremos em nossas bases, deixa aquela coisa de lado. Foi isso que colocou Eva em problemas. Ela estava pensando em suas próprias bases, não na base da palavra de Deus. Pense nas bases de Deus, e que sua palavra disse: levante acima disso, tenha fé, crendo em sua palavra, colocando Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Descansa. Descansar. Lembre-se, Deus nunca muda suas maneiras. É por isso que podemos definitivamente colocar nossa fé no que Deus disse ser a verdade. Coloque Deus em primeiro lugar e a vitória é segura. Quer vencer? Deus em primeiro lugar. Um outro ponto, um preço, que esse é um pouco difícil para os intelectos: negar seu próprio conhecimento, deixar seu conhecimento de lado. Aí este é difícil. Salmo 144 fala sobre isto. O que é o homem? O que é o conhecimento do homem? O profeta fala: educados, esses educados é um super-homem de Satanás. 7 selos, é o primeiro selo, 374. Esses estudiosos, é um super-homem de Satanás, com educação, com sabedoria, com a teologia da igreja, da sua própria palavra em minúsculo, da igreja dele, do seu próprio feitio. E ele cavalgava seu cavalo branco denominacional para enganar o povo com este conhecimento. E essas pessoas, mesmo algum de vocês, gente do evangelho completo, patrocinava todos os trabalhos evangelísticos do irmão Brana, queriam passar à frente do profeta. Mesmo vocês, gente do evangelho completo, negam. Tem que negar o seu ensinamento evangélico para dar um passo como aquele. O que vocês têm feito? Tão cegos quanto a essa coisa denominacional. Ele está falando para pessoas de dentro da mensagem. Pessoas tão cegas quanto os denominacionais. Vocês têm rejeitado a verdade. E a verdade foi colocada diante deles. Eles se afastaram imediatamente dela e a deixaram. E agora ele tem sido enviado à operação de erro, para crerem numa mentira e serem condenados por ela, pela mentira. Toda vez que uma pessoa rejeita a verdade,
vem um espírito de erro e toma controle daquilo. E às vezes ele está aqui dentro, e ele está sendo enganado. Um espírito de erro, por quê? Não tem aceitado a verdade. Outra questão, nunca falte ao culto. Nós temos tantas desculpas, mas em Hebreus 10, 25 fala assim, ó: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que vai se aproximando aquele dia. O profeta diz: e eu creio que é um pecado pescar, caçar e trabalhar no domingo, quando você pode ir à igreja. Agora eu creio que você está transgredindo as leis de Deus, não indo no culto de domingo principalmente. Existe um mandamento para tal coisa, irmão Brana? Sim, Senhor, existe. É transgressão ficar em casa se pode ir para o culto. O profeta fala, às vezes cai um boi na vala, acontece alguma coisa, mas ficar em casa numa zona de conforto, não quer sair do conforto? Abraão, você só será abençoado se você sair da zona de conforto, Abraão. Saia da zona de conforto. O profeta fala, Cristo, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, 84, diz assim: agora, você tem adquirido fitas sobre isso? Você tem adquirido fitas sobre o que nós cremos? Você tem adquirido fitas sobre disciplina na igreja? Como nós nos comportamos na igreja de Deus? Como nós chegamos a nos reunir aqui e nos assentar juntos em lugares celestiais? Não fique em casa. Se Deus está em seu coração, você mal pode esperar que aquelas portas ali se abram para entrar aqui e ter companheirismo com seus irmãos. Se você não sente assim, eu lhe digo, irmão, é hora de você começar a orar. Há algo de errado com você. É batalha vir para a igreja. É uma luta. É um preço. Sair da zona de conforto para ir para a igreja. Mas nós temos que pagar esse preço. Deus requer um sacrifício. Deus requer sacrifício. Nós só olhamos o sacrifício de Cristo. E o seu sacrifício? Que sacrifício você está fazendo? Se nós lermos Hebreus 13, 15 e 16, vai falar sobre sacrifício, mas na mensagem, a igreja e a sua condição, o profeta diz assim no parágrafo número 6. E desta forma que eles são muito fiéis ao ir na igreja, está ligado a ir na igreja, mas a posição tem um preço, tem preço para pagar. E é dessa forma que eles são muito fiéis ao ir à igreja. Ele não está falando que você é fiel em ficar em casa. Está falando que você é fiel ao ir na igreja. Não importa o quão frio isso esteja, eles se enrolam numa manta e se sentam num trenó duplo e dirigem os cavalos por 30 milhas, 48 quilômetros, para poderem ir à igreja. Eles andam através de ribanceiras de neve amontoadas e tudo mais, jovens e velhos. E todos eles se agrupam, e uma família se reúne, e eles começam andando e eles se vão. Isto é um sacrifício que eles fazem, e é o que lhes faz receber tantas bênçãos no culto. O sacrifício para vir ao culto
é aquela porta que você abre para ser abençoado. Quando não há sacrifício, não há muito para o culto. Você tem que realmente se humilhar e fazer algo que lhe sirva, que lhe fira severamente. Tem que rejeitar algumas coisas e parar o trabalho e de fazer isso e aquilo para conseguir ir à igreja e mostrar a Deus que você lhe ama. Olha, mostrar a Deus que você lhe ama ao fazer um sacrifício para ir à igreja. O que você faz um sacrifício para ir, então é isto que você recebe. E isto é então quando você recebe algo de Deus, é quando você faz um sacrifício para ir à igreja. Outro preço da posição: dízimos e oferta. Malaquias 3 fala sobre roubar, né? Malaquias 3, 8 ao 10. Mas vamos pegar só o que o profeta, porque tudo é um sacrifício, isso é um preço. Porque quantas vezes família está endividada, e ele fica lá pensando, eu dou o dízimo, ou eu pago a dívida? Eu dou o dízimo, ou eu limpo o meu nome? Vamos ver o que o profeta fala. Porque tudo é um sacrifício, tudo é um preço. Deus sendo mal entendido, 112. Isto é um desafio para qualquer indivíduo, o dízimo. E se eu simplesmente tivesse tempo e não tivesse que entrar nesta pequena escritura, que eu gostaria de entrar nos próximos 10 minutos, eu gostaria de lhe dar um testemunho pessoal de como eu estava até mesmo com fome, e minha mãe e os outros com fome, e o meu pai enfermo, porém, eu separava o meu dízimo primeiro e entregava a Deus. E você devia ver o que acontecia. Eu nunca vi em minha vida qualquer homem ou mulher que, ainda que ganhe unicamente $1 por semana, traga os 10 centavos daquele dinheiro e o coloque na casa de tesouro, ou na igreja que assistem, que Deus não lhes haja abençoado. Se assim não é, podem me chamar de hipócrita. Se Deus não honra aqueles que colocam Deus em primeiro lugar. A posição tem o preço.